Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre um episódio que agitou a política brasileira e internacional. A troca de farpas e elogios entre o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a 80ª da Assembleia Geral da ONU em setembro de 2025. O título deste vídeo é "O Lula não entendeu o Trump e a esquerda comemorou antes da hora. E você vai entender por quê." Para começar, precisamos colocar a história em contexto. Naquele momento, a relação entre Brasil e Estados Unidos estava sob tensão. O governo americano havia anunciado tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e ampliado sanções contra autoridades do nosso país, inclusive a esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Era um sinal claro de que Washington queria pressionar Brasília por mudanças. Lula, por sua vez, vinha afirmando que a soberania e a democracia brasileira eram inegociáveis. Com esse pano de fundo, todos aguardavam com expectativa os discursos dos dois líderes na ONU. Lula falou primeiro, como manda a tradição. Em um discurso firme, o presidente brasileiro criticou o que chamou de crise de multilateralismo e condenou sanções unilaterais impostas fora do Conselho de Segurança da ONU. Sem citar nomes, ele atacou a prática de aplicar medidas econômicas punitivas contra países e defendeu que as nações sejam respeitadas. Lula também falou sobre a situação interna. Disse que forças autoritárias cultivam violência, mentiras e milícias digitais. Mencionou que falsos patriotas tentaram dar um golpe de Estado e foram condenados, e declarou que a democracia e a soberania brasileiras são inegociáveis. Era um recado para dentro e para fora. O Brasil não aceitaria interferências estrangeiras, mas também não toleraria ataques internos à Constituição. Mais tarde, foi a vez de Donald Trump. O discurso do presidente americano teve um tom ambíguo, duro e elogioso ao mesmo tempo. Ele surpreendeu ao narrar um encontro rápido com Lula nos bastidores. Disse que, ao entrar no plenário, cruzou com o presidente brasileiro, que foi um contato de apenas 20 segundos, mas que gostou dele. "Ele parece um cara muito legal. Tivemos uma excelente química e isso é um bom sinal. E eu só faço negócio com pessoas de quem gosto", afirmou. Trump, então, anunciou que os dois se encontrariam na semana seguinte. Parece um afago, não é? Mas, no mesmo discurso, ele deixou claro que não estava recuando nas pressões. Trump acusou o Brasil de interferir nos direitos e liberdades de cidadãos americanos e justificou as tarifas como resposta a essa interferência. Disse que sempre defenderá os interesses dos Estados Unidos e que o Brasil só vai se dar bem se trabalhar em conjunto com Washington. Ou seja, ele estendeu uma mão com um elogio e, com a outra, continuou apertando a corda. Fiel ao seu estilo, fez uma mensagem ambivalente. Ao mesmo tempo em que elogiava Lula pessoalmente, lembrava que há pendências sérias e cobrava mudanças. Esse momento se tornou a cena mais comentada da Assembleia. Nos bastidores, Lula ficou visivelmente surpreso quando ouviu o nome do Brasil no discurso de Trump. O cumprimento entre os dois não foi uma reunião formal, foi um aperto de mãos protocolar, o que torna o discurso de Trump ainda mais interessante. Ele transformou um encontro de segundos em narrativa diplomática, oferecendo um aceno público que, na prática, não vinha acompanhado de um compromisso concreto. Agora vamos falar da reação no Brasil. A base governista comemorou o elogio como se fosse uma vitória diplomática. O líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, brincou que nem Trump resistiu ao charme de Lula. O deputado Rubens Pereira Júnior disse que Lula é irresistível. Parlamentares do PT e aliados inundaram as redes sociais com posts dizendo que a fala de Trump mostrava o respeito do mundo por Lula e que isso poderia abrir uma nova fase nas relações bilaterais. Portais alinhados à esquerda, como o Brasil 247, publicaram artigos exaltando a boa química
entre os dois, e destacaram declarações do vice-presidente Geraldo Alckmin de que a cordialidade poderia ajudar na negociação das tarifas. Colunistas chegaram a sugerir que Trump finalmente reconhecia o papel de Lula como líder global. Outra matéria lembrou que o mercado financeiro reagiu bem à trégua, com o dólar caindo e a bolsa subindo, embora economistas alertassem que era cedo para festejar. A euforia não ficou restrita aos políticos. Nas redes sociais, um levantamento mostrou que 51% dos comentários sobre o episódio foram positivos para Lula. Surgiram memes de todos os tipos, comparando Lula a personagens de filmes, brincando que ele ensinaria Trump a comer paçoca, ou transformando o excelente química em piadas românticas. A direita virou alvo de zombaria. Muitos internautas diziam que a família Bolsonaro perdeu o monopólio de falar com a Casa Branca. Mas, como diz o ditado, alegria de pobre dura pouco. A oposição e parte da imprensa pediram cautela. O ex-procurador Deltan Dallagnol escreveu que a esquerda comemorou antes da hora e que Trump é um negociador que usa elogios para extrair concessões. Ele lembrou que, após a euforia, o chanceler Mauro Vieira informou que a reunião seria apenas por telefone, pois as agendas estavam cheias. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, disse que Trump era um gênio por elogiar Lula, pois assim o colocava numa armadilha. Depois de denunciar a ditadura no Brasil, oferecia a mão para negociar. Segundo essa interpretação, o elogio era uma forma de pressionar Lula a recuar em tarifas e a conceder anistia a apoiadores do 8 de janeiro. O site de checagem aos fatos criticou essa leitura. Ele apontou que bolsonaristas divulgaram apenas o trecho do elogio e ignoraram as críticas duras de Trump sobre censura e perseguição política. O texto lembra que o governo brasileiro vinha tentando negociar com Washington desde o início da crise, mas as conversas foram recusadas. Portanto, a suposta armadilha genial não passa de narrativa. Houve também análises mais equilibradas. A revista Cruzoé escreveu que a fala de Trump abria a possibilidade de uma negociação, mas que para avançar, o Brasil teria que fazer concessões, como parar de importar petróleo russo e desistir de tributar as Big Techs. O colunista observou que Lula estava tirando proveito político do confronto e poderia sair fortalecido se conseguisse um acordo. No fim das contas, o esperado encontro presencial não se concretizou. Dias depois, o chanceler Mauro Vieira confirmou que a conversa seria por telefone. Nada de passeio na Casa Branca ou foto oficial. As tarifas americanas continuavam em vigor. O mercado, que havia ficado otimista, voltou a se acomodar quando percebeu que Trump continuava imprevisível. E o que aprendemos com essa história? Primeiro, que gestos e palavras podem ser interpretados de maneiras completamente opostas, dependendo de quem os escuta. Para a base governista, o excelente química virou prova de reconhecimento internacional. Para a oposição, foi uma armadilha para forçar concessões. A realidade é mais complexa. Trump combinou afago e cobrança. Lula, por sua vez, celebrou a soberania e defendeu a democracia, mas também sabe que precisa negociar para aliviar as sanções. Segundo, que na política internacional é preciso cautela. Um aperto de mãos e um elogio público não significam mudança de rumo. Até o momento deste vídeo, não houve redução de tarifas nem suspensão de sanções. A conversa entre os dois presidentes, se ocorrer, ainda pode render frutos, mas isso depende de propostas concretas, não de química pessoal. Por isso, o título deste vídeo: O Lula não entendeu o Trump e a esquerda comemorou antes da hora. Nem tudo o que reluz é ouro. Numa era em que a política é também espetáculo, um elogio pode esconder uma cobrança. E você, o que acha? Lula acertou ao valorizar a fala de Trump? Ou deveria ter mantido a cautela? Comente aqui embaixo e compartilhe este vídeo para continuarmos essa conversa. Nos vemos no próximo vídeo.